Muito bem, seja bem-vindo agora a essa nova aula, que na verdade não é aula, é mais uma eleição aqui, né? A gente vai fazer a votação do Desafio BBB 21. Aqui foram os poucos participantes que enviaram as suas artes. Se alguém ficou de fora, infelizmente, talvez tenha sido por outro meio e não foi pelo meio de e-mail, como foi anunciado no grupo. Então, aqui a gente vai fazer uma breve análise. Eu dei a categoria, né, em cada desenho de fisionomia, acabamento e criatividade. Então, estão dando dentro desse critério de votação, estão aqui esses pontos de análise que eu vou citar no vídeo a seguir. Então, vamos lá, começando pela primeira participação aqui do Carica Quadro, né, do Cláudio Vilarinho. Nem todo mundo colocou o nome, tá, pessoal? Nas próximas, vamos colocar o nome e o e-mail de aluno para cada um poder fazer a participação e eu analisar também a participação de aulas, quantas aulas cada aluno assistiu. Então, nesse primeiro desafio, a gente viu aqui a fisionomia, né, do Cláudio tá legal, ele começou a fazer um bom trabalho, não acertou tanto assim, pelo menos não na colocação, né, talvez um pouquinho o nariz para a direita, né, acertar um pouquinho mais essa barba, ficou excelente a composição, mas faltou um pouquinho mais de acertar a fisionomia, foi coisa realmente de detalhe, né, fisionomia 70, acabamento 90, a gente percebe que ele respeitou o critério do contorno, respeitou o critério de tom sobre tom das cores, isso aí é muito importante numa caricatura, impecável o acabamento do Cláudio, porém, faltou um pouquinho mais de fisionomia para parecer um pouquinho mais os nossos participantes, por exemplo, o cabelo, né, aqui, enfim, o cinza, né, do bigode em vez do preto, poderia ter pego talvez uma barba um pouco mais pronta, mas excelente trabalho, tá, Cláudio? O segundo participante ficou fantástico aqui. A fisionomia, eu colocaria aqui com certeza entre os três, né, entre pelo menos os 4 principais, ficou excelente. Uma das coisas que eu não gosto de usar, pessoal, embora o contorno esteja um pouco errado aqui, né, porque geralmente, por exemplo, se você está usando o contorno, a cor do traço marrom claro, geralmente a gente usa também a cor do traço marrom claro em volta, né? Não deixa tons de preto aqui nos olhos, a gente não deixa marrom claro aqui e escuro, por exemplo, no restante. Então o acabamento eu coloquei 90, porque faltou só mesmo um critério um pouco melhor nessa parte. Outra coisa que eu não gosto é dentes acinzentados. Eu sei que ele quis dar um pouco de profundidade aqui, né? Nas extremidades você pode colocar uma transparência ou um degradê cinza, né? Então só faltou isso, esse bigode acentuado com ponta aqui também, eu acho que não ficou muito legal, mas é um excelente trabalho de fisionomia, olha só, de longe você lembra do Rodolfo e do Caio, né? Excelente mesmo trabalho de fisionomia. Nessa parte também eu continuo achando algum probleminha aqui na parte dos contornos, né? Como eu falei, usa contorno marrom, tá? Nos olhos também, se tá usando contorno marrom nos narizes, né? Usa o contorno marrom em volta. O acabamento também que eu vi aqui tá legal, pelo menos usou os corpinhos prontos do Caricaturbo de forma inteligente, foi até criativo na hora de colocar aqui um pessoal assistindo um telão, ficou bem interessante, né? E eu coloquei aqui, se não me engano é pai e filho, né, que estão concorrendo um do lado do outro, então eles têm muito futuro, viu, pessoal? Olha só, o papai aí dando muita lição aí, fazendo um bom trabalho aí de participação. Aqui eu também percebi que, por exemplo, o acabamento está faltando um pouquinho mais de ajuste. Olha só, esse tracinho marrom escuro não condiz com o traço marrom claro que está em volta do próprio nariz, né, do contorno do desenho. Então, olha só, faltou ajustar esse nariz para a direita. Olha só como ele ficou desencaixado aqui nessa curvinha. Essa curvinha existe justamente para você encaixar a parte do nariz. Faltou um pouquinho mais de brilho no cabelo, ficou legal a composição, mas faltou um pouquinho de brilho. Olha para vocês, por exemplo, no seu próprio cabelo aqui, né, na caricatura você colocou, ficou excelente. Então talvez você tenha esquecido. E outra coisa, usou 2 corpinhos que não tem a ver com os personagens, né, da casa, que são peões, né, eles são agroboys, são a galera rural. Você colocou dois corpinhos nerd, né, como se fossem jovens aqui. Mas ficou interessante, olha só, o do Rodolfo você já acertou bastante. Novamente você errou a parte de encaixe do nariz. Mas olha só, em compensação, os olhos, o cabelo ficou excelente, o tipo de composição de barba ficou muito bom mesmo. Por exemplo, foi o que aqui poderia ter sido usado, né?
na composição. Até que você vê que a composição de shape, brilho e sombra está muito bem composta, mas faltou acertar mais na fisionomia. Então aqui, no trabalho do Thiaguinho, foi 70 de fisionomia, acabamento 80 e criatividade 80. Agora um excelente trabalho aqui, né, do Jean, se não me engano. Olha só que legal, 90, quase 90 em tudo, pessoal. Excelente, muito bem composta aqui a fisionomia, acertou o sorriso, olha só, tá vendo? Não tem aquele sorriso acinzentado, ele conseguiu colocar as extremidades de cinza para dar profundidade pro cabelo, pro sorriso. A barba muito bem composta, olha só, uma barba certinha, bem feita. Um olhar muito bem feito, ele não usou contorno preto, né? Já que ele usou contorno marrom, foi contorno marrom em tudo. Então respeitou o critério de acabamento, critério de brilho no cabelo também, o volume do cabelo exatamente como está sendo visto na foto, um corpinho de acordo com o personagem que é rural, usando o próprio corpo dos moldes do Caricaturbo, aqui do mesmo jeito o Caio, olha só que legal. Uma composição muito bem feita, embora ele tenha esquecido de colocar o nariz para trás. Era para ter colocado esse nariz um pouquinho mais para trás, né? Mas olha só, excelente cabelo. Olha como ele conseguiu fazer a leitura muito bem feita do tipo de cabelo e foi lá e adaptou. Fez um bom trabalho de acabamento aqui, quase nota 100 para o acabamento. Parabéns, Jean. Mais um serviço aqui, é do Marco, né, Evangelista. Olha que criativo, né? Colocou eles já em volta ali da própria casa. Errou um pouquinho na proporção aqui, né? Por exemplo, se o Caio está aqui sentado, cabeção, ele deveria ter colocado, por exemplo, o Rodolfo um pouquinho mais até aqui, ó, mais ou menos nessa altura, né? Deixa eu colocar aqui mais ou menos. O certo seria, por exemplo, a proporção colocar até nessa altura aqui. Errou a composição no cabelo com cinza, tá vendo? Isso aí vocês vão ver na aula de calçamento de cabelo, tá, pessoal? Deem uma olhadinha lá no módulo 2 sobre essa aula de calçamento de cabelo, porque eu vejo que é uma das coisas que vocês erram muito. Então aqui, a gente viu que o maxilar também poderia ter colocado um contorno preto só na parte da barba, para não ficar tão perdida assim, mas muito boa a fisionomia, acertou em cheio a fisionomia, ficou excelente a fisionomia dos dois, mas errou no acabamento, olha só, contorno escuro, quase preto, e contorno claro em volta. Então ali até um azul aqui, olha só, um cinza, ficou um pouco parecendo, não sei, um lápis de olho, né? Mas muito criativo. Também não gosto de usar esse cinza. Se for usar uma cor escura, usem o preto, né? Para não ficar essa cor meio que lavada, principalmente na região do cabelo e da barba, tá? Mas um bom trabalho de composição. Aqui a gente vê mais um excelente trabalho, quase nota 100 em tudo, acabamento, fisionomia e criatividade. Muito bom, apesar de ter errado pouquinhas coisinhas aqui na parte da fisionomia, né, dos traços. Eu percebi que ele usou também um pouco de degradê aqui na parte de composição, aquele blur, o famoso blur, que eu não gosto muito de usar, mas claro, isso fica a critério de cada um. Conseguiu fazer o acabamento dos olhos, né, que a gente ensina lá nas aulas de realismo. Se não me engano é a aula de efeito Pac-Man, tá? Depois dê uma olhada lá no módulo 3, efeito Pac-Man, tá? Que a gente costuma colocar nos olhos, que é uma técnica, né? Um truque que a gente usa para poder ficar bem feita a sua caricatura. Então, quase perfeito, olha só, a composição de rosto, de cabelo, de corpinho, de criatividade, usou os mods do Caricaturbo, teve o trabalho de fazer um bom power clip lá dentro, uma composição muito bem feita. Olha só, Rodolfo, como ficou engraçado. Usou contorno praticamente em quase todos os itens. Olha o cabelo que bem feito, não esqueceu do brilho. Fez até uns fiozinhos meio soltos. Um trabalho muito bem feito. A única coisa que eu não aconselho, tá? É Carica Risos, né? Carica Risos. A única coisa que eu não aconselho é você assinar a rúbrica aqui, desse jeito aqui, como se assina cheque, tá? Nos desenhos a gente não faz isso. A gente geralmente agora, em tempos de internet, a gente coloca o nosso arroba. Arroba o Instagram que você tem, tá? Principalmente para você que já tem um Instagram de portfólio. A gente não assina desse jeito como assina em cheque. A gente coloca, não também usamos a logo, tá? Isso não se usa mais. A logo é só mesmo para divulgar o seu trabalho. Vai entregar para o cliente, coloca o seu nome ou arroba bem legível aqui para que o pessoal te encontre fácil. Parabéns pelo trabalho, com certeza um dos escolhidos para mim aqui, entre os 4 primeiros. Aqui um excelente trabalho também, olha só que diferente ficou essa caricatura. Respeitou a técnica do Caricaturbo, respeitou o contorno, respeitou o acabamento, ajuste fino, respeitou a fisionomia, conseguiu até usar um tipo
de brilho diferente que quase nenhum artista usa, né? Apenas artistas aí que fazem cartoon ou até mesmo mangá, enfim, usam esse tipo aqui de brilho, essa pontinha de brilho. Ficou muito bem feito, eu gostei muito. Não teve medo de colocar eles cabeçudos, que é isso que a caricatura tem que trazer bom humor, trazer comédia, trazer brincadeira, né? Olha que legal ficou o Rodolfo, conseguiu fazer um acabamento muito bem feito, não teve medo de usar no contorno grosso para cartoon, para parecer mais cartoon, acertou excelentemente aqui na parte de cabelo. Tudo bem que usou um contorno preto, né? E um contorno preto, por exemplo, nas extremidades e um contorno claro no meio. Só senti falta de usar uma uniformidade, mas o acabamento das roupas, do corpinho, a composição ficou extremamente bem feita. Para mim, com certeza também entre os primeiros lugares aí. Parabéns aí para quem fez, eu não tenho nome. Mais uma fisionomia que foi criativa, mas não acertou em praticamente nada a fisionomia. Ficou uma fisionomia bem estranha. Poderia ter subido um pouco mais a relação do nariz, né? Um nariz um pouco mais alto aqui, e ter colocado um pouco mais queixo, né? Ele ficou com um queixinho pequeno, o que a gente sabe não é verdade. O Rodolfo tem um queixo bem maxilar grande, né? Bem acentuado. Ficou mal composto também, o sorriso ficou meio torto, né? Um sorriso de lado e um rosto de frente no Caio. Apesar de que o cabelo ficou muito bom, o maxilar ficou bom, a barba ficou boa, mas o sorriso ficou meio torto, né? Então deu essa assimetria ao desenho. E o acabamento ficou confuso também. Olha só, eu não sei o que se aprontou na parte de contorno, que duplicou, ficou grosso e duplicado aqui, ficou estranho. Olha só, que coisa esquisita que ficou aqui para trás, né? Faltou um pouquinho mais de critério na hora de avaliar, tá? A Touch Arts, né? Muito legal sua logo, ficou excelente a sua logo. Só faltou um pouquinho mais de critério na hora de fazer as montagens de caricatura. Cuidado na hora de você entregar isso para o seu cliente, tá bom? Vamos seguindo aqui. Olha que trabalho legal. Só faltou o calçamento aqui, olha só. Uma boa fisionomia, ficou interessante. Pegou já uma caricatura pronta lá do nosso pacote de 300 personas. Acertou em cheio na escolha. Não acertou a parte de barba, porque eu acho que vocês têm dificuldade de fazer calçamento de cabelo. Vocês vão ver essa aula lá no módulo 2, tá? Ou módulo 3, depois eu vou lembrar de vocês onde é que está essa aula. Mas faltou um pouquinho mais de fisionomia. Eu achei quase boa a parte do Rodolfo e faltou um pouco mais na do Caio. Mas um bom trabalho criativo. Inclusive eu estou aqui como apresentador, ó, Ramiro Leifert. E usou o meu rosto de realismo, né? Que já estava pronto lá. Muito bom, inclusive a composição de perspectiva aqui sentado. Acertou na mosca aqui na escolha do cenário. Parabéns, tá, Humberto? Mas faltou um pouquinho mais aí na parte de fisionomia, tá? Seguindo aqui, um trabalho excelente de criatividade, um trabalho muito bom de acabamento, mas também não acertou a fisionomia. A barba do Caio pareceu aquelas barbas de mendigo, de bêbado, sabe? Toda largada, e na verdade eles usam barba cerrada, tá? Da mesma forma que o Rodolfo. Olha só esse nariz, ficou bem mal distribuído o nariz, como se tivesse deformado mesmo. Se você tivesse talvez subido essa pontinha do nariz e deixado a narina um pouco mais para baixo, ia acertar um pouco mais. E olha só, faltou o contorno do rosto aqui na lateral, tá? Vamos ficar atento a isso aí. E olha que você já acertou várias outras, viu, Bexigão Cartoons? Esse daí, Marcelo Bexigão, se não me engano, não sei. Mas faltou um pouquinho mais de critério na fisionomia. Vamos lá que você vai conseguir na próxima. Vamos lá para o próximo excelente trabalho de fisionomia. Olha que legal ficou. Só faltou um calçamento para você ficar entre os 3 primeiros. O cabelo ficou sensacional. Um dos melhores cabelos, uma das melhores composições de cabelo aqui. Um trabalho criativo aqui na parte de estudo do personagem, o Igor, né? Soube aplicar o cabeção, soube escolher bons corpinhos aqui, muito bom mesmo. Mais uma vez só falhou na parte de composição de calçamento de cabelo. Praticamente todos vocês erram nessa parte. Mas olha que trabalho primoroso de fisionomia, de acabamento. Olha como ficou bem feito o nariz, olha como ficou bem feito o efeito Pac-Man aqui, que eu chamo nas aulas de efeito Pac-Man, né? Que você usa um pouco mais a sombra como sombra e luz, né, para poder fazer uma composição de volume. Ficou excelente. A boca também dando tipo um beijinho aqui, né? Ficou muito, muito criativo. Parabéns, Igor. Aqui mais algo meio fora do contexto. O corpo do Rodolfo ficou legal, a fisionomia não ficou legal. Esse corpo ficou meio
rapper, né? Uma coisa meio hip hop, o que não tem nada a ver com o Kai, apesar de, tudo bem, um corpinho genérico, né? Mas a fisionomia não ficou tão assertiva assim. Faltou um pouquinho mais de critério na hora de fazer a composição, ou estudo, né? Do rosto aqui, por exemplo, afinar um pouco mais a cabeça, dar volume para o cabelo e deixar o maxilar maior, né? E aqui você fez o contrário, deixou o maxilar mais pequenininho e acentuou a cabeça. Mas muito bom, criativo pelo menos na parte de composição. Seguindo aqui, mais uma caricatura que não acertou a fisionomia. Um bom trabalho de composição também. Soube pegar o corpinho do Caricaturbo, adaptou bem o corpinho rural aos personagens, mas não acertou a barba do Kai não é preta desse jeito. Isso aqui parecia uma outra pessoa, não o Kai. E o Rodolfo também pareceu outra pessoa e não o Kai. Mas um bom trabalho de composição, 70 em quase todos os quesitos. Essa parte aqui não acertou em nada a fisionomia, quase acertou a do Rodolfo, ficou um olho um pouco estranho, uma sobrancelha irregular, uma grossa e uma fina, usou uma orelha que não tem nada a ver no Caricaturbo, parece que redesenhou por cima da foto, e eu sou completamente contra esse tipo de técnica, né? Olha só que corpinho estranho, nada a ver com Caricaturbo, não aprovo, não gosto desse tipo de... A Teca, né? Eu acho que foi a Teca. A Teca, se não me engano, não tem estudado as aulas do Caricaturbo. Ela tem errado constantemente. Nos últimos 3, se não me engano, os 3 desafios, ela insiste em não usar as técnicas do Caricaturbo, fazendo a sua própria técnica aqui. Claro que eu respeito cada artista, né, do seu tipo, mas não tem nada a ver com as aulas do Caricaturbo. Com certeza é um tipo de arte que demorou horas para ser feita, mas não conseguiu acertar nem acabamento, nem fisionomia, tá? Foi até criativo em ter colocado o corpinho em cima do Big Brother, né? Apesar de ter errado grotescamente aqui na composição, que ninguém apoia a mão e fica com ela reta, tão parada assim, né? Mas com treino, né, Teca? Basta treinar e talvez assistir um pouco mais as aulas do Caricaturbo. Vamos chegando aqui à reta final, faltam poucos aqui. Excelente trabalho de fisionomia, muito bom. Apesar de ter esquecido aqui o contorno do nariz, deixou só a parte da sombra. Eu não sei até se baseou, Caricativa, né? Não sei até se baseou nesse desenho, que até pareceu bastante esse tipo de contorno, de traço, com esse daqui da Caricativa. Ficou muito criativo, acertou a fisionomia, acertou os corpinhos, o acabamento impecável, tom sobre tom, grossura, contorno, ficou muito bom. Talvez um pouquinho mais de paciência, talvez, para poder terminar a parte de colocar aqui, olha só, um contorno muito fino de nariz e um contorno muito grosso de orelha, enfim, colocou um olhar um pouco realista na pupila, não sei, ficou um pouco desconexo isso, né? E por ter esquecido essa relação aqui do nariz, o contorno do nariz, realmente ficou estranho. E talvez você tenha entregado muito rápido, mas poxa, foi quase que 90 em tudo aí, 90, né, em tudo, quase 100 em tudo. Excelente trabalho de composição também no cenário. Seguindo aqui, olha só, o Rodolfo ficou bastante legal, apesar de que ele não tem essa abertura aqui na barba, faltou um pouquinho mais de critério. A barba dos dois você errou, mas você acertou em cheio a fisionomia. Olhar de nariz, o cabelo, o corpinho, ficou nota 10, muito bem feito mesmo, Matheus. Mas infelizmente você errou a barba, eles não têm esse contorno regular aqui na barba não. Isso aqui é típico de quem faz a barba na navalha, né? E eles não têm esse tipo de barba, são barbas mais rústicas, barbas mais cerradas. Mas muito bom o seu trabalho de composição. Seguindo aqui, alguém que simplesmente foi lá, pegou, ficou até legal o rosto que foi escolhido para o Caio, mas o rosto do Rodolfo não foi bem trabalhado, ele simplesmente pegou um que já estava pronto, jogou aqui e pegou qualquer corpinho e juntou. Então faltou um pouquinho mais de dedicação. Por isso, você tomou 70, 80 e 70 na parte de criatividade. O penúltimo aqui participante, Pablo Costa, né? Ficou muito bom a fisionomia. Faltou um pouquinho mais de cuidado na parte de composição aqui da barba. Simplesmente só colocou uma barba chapada. Eu gosto das barbas que são assim, um pouco mais cerradas, né? Que você trabalha, digamos, os pelinhos, né? Vamos ver aqui. Você trabalha um pouco mais os pelinhos, fica uma coisa um pouco mais bem feita, né? Um pouco mais bem acabada a parte. Eu acho só que faltou esse critério. Ficou muito interessante
a parte de estudo do personagem de corpo, legal porque usou o Caricaturbo como referência, fez uma brincadeirinha aqui com uma tornozeleira que é da mulher, né? Fez outra composição legal com o Rodolfo com um cigarrinho na mão, muito bem feito, o violãozinho ali do lado, o cabelo muito bem construído, novamente uma fisionomia muito bem feita, mas faltou um pouquinho mais na parte de acabamento, principalmente nas barbas. Olha só que cenário legal e rico que você colocou. Por pouca coisa você também não ficava entre os 3 primeiros, quase 100 em tudo. Só faltou um pouquinho mais de critério no acabamento. Mais uma caricatura que não tem nada a ver na fisionomia. Faltou um pouco, eu acho que isso aqui é preguiça, tá, pessoal? Faltou um pouquinho mais de estudo de fisionomia. Eu tenho certeza que são alunos que não devem ter avançado nem no módulo 2. São alunos que vão lá, pegam o pacote do Caricaturbo e provavelmente não chegam nem no módulo 3, né? Não sei, posso estar enganado. E quero estar enganado, mas geralmente os alunos que não acertam fisionomia são os alunos que não chegaram nem no módulo 2 das aulas, tá? Mas percebi que pelo menos tentou, e é isso que importa, né? Deixou algumas coisas soltas aqui, ficou um toque muito feminino. Esse nariz não tem absolutamente nada a ver com o do Caio, o nariz arrebitado. Ele tem um nariz rústico, né? Um nariz completamente curvo, né? Quase que um narigão de turco, né? Digamos assim. E você colocou um nariz afeminado, um olho afeminado, um contorno de dente aqui, enfim. Faltou um pouquinho mais de paciência e critério. E baseado nisso, então, por isso que a gente fez o primeiro lugar aqui para essa composição aqui do Carica Risos, um segundo lugar para essa composição mais cartoon desse artista aqui, né, que eu não sei qual é o aluno, e em terceiro lugar aqui o nosso Jean, que fez uma composição de criatividade, acabamento e fisionomia muito boa. Então é isso, pessoal, espero que vocês participem no próximo, vamos ficar atento aí aos recados da Melissa no grupo, tá? Ela vai ficar responsável para efetuar os pagamentos via Pix de vocês, e vocês, claro, fiquem ligados aos recados que no nosso grupo de Telegram vão ser colocados sempre ali depois de um resultado ou no pedido no lançamento de um novo desafio, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.